E aí, pessoal, firme? Vamos então iniciar agora o estudo da resolução do Congresso Nacional, a 3 de 1990, que é a resolução que vai definir as regras de funcionamento da Comissão Representativa do Congresso Nacional. Sempre que nós estudamos essas matérias aqui de regimento, eu sempre começo primeiro analisando os aspectos constitucionais, porque aí você já revisa a Constituição, caso já tenha estudado, e aí a gente parte também desse conhecimento para o conhecimento específico da resolução. Essa resolução ela é particularmente muito simples, tá bom? Rapidinho a gente termina. 2 blocos eu acho que é mais que suficiente, tá? Então, olha só. Primeiro eu quero falar sobre os aspectos constitucionais dessa comissão mista. É importante destacar esse mista porque ela é composta por deputados e senadores. Eu até coloquei aqui para vocês uma comparação entre o recesso do judiciário e o recesso do legislativo. Quando o judiciário entra em recesso, pessoal, existem juízes que ficam funcionando durante o recesso, certo? Inclusive a Constituição proíbe que na primeira e segunda instâncias existam férias coletivas. A Constituição proíbe isso. E quando não há o funcionamento natural do Poder Judiciário, ou seja, quando não há expediente forense, ficam juízes, tanto na primeira quanto na segunda instância, em plantão. A lógica aqui é a mesma. Quando o Congresso sai de recesso, o Congresso não pode ficar sem representação. E aí nós colocamos esse plantão legislativo que vai ser exercido pela comissão representativa. Inclusive, o próprio Senado divulgou essa notícia aqui há um tempo atrás, e ele usou essa mesma comparação. O Senado define comissão representativa que ficará de plantão durante o recesso parlamentar. Tá legal? Então essa é a comparação que você deve ter. E aí a Constituição Federal, quando trata dessa comissão especificamente, fala sobre isso lá no artigo 58, parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso, eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, que, okay, esse regimento comum aqui é justamente essa resolução específica, porque essa resolução ela faz parte do regimento comum, tá? Então essa expressão aqui, regimento comum, é essa resolução 3 de 90 que a gente vai estudar. É ela que, fazendo parte do regimento comum, regulamenta esse dispositivo da Constituição, cuja composição da comissão representativa reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Então, é a partir desse dispositivo que a gente vai desenvolver tudo o que nós precisamos saber sobre a Constituição, sobre a comissão, tá bom? Esse é o dispositivo inicial e agora a gente vai explodir ele em vários blocos de conhecimento para a gente, então, entender os aspectos dessa resolução, tá bom? Então, o primeiro artigo da resolução, eu já cito aqui, ó, que é o artigo que fala que esta resolução que nós vamos estudar, ela é parte integrante do regimento comum e é ela que vai regulamentar esse dispositivo da Constituição Federal, tá? Uma coisa interessante é que o próprio site do Congresso resume a atividade dessa comissão nesses termos aqui, ó. A Comissão Representativa do Congresso Nacional é uma comissão temporária, prevista constitucionalmente para atuar nos períodos de recesso parlamentar. De acordo com a Resolução 3 de 90, a Comissão Representativa é integrada por 7 senadores e 16 deputados e igual número de suplentes, eleitos pela respectiva casa na última sessão ordinária de cada período legislativo, devendo-se obedecer, quando possível, ao princípio da proporcionalidade partidária. Ou seja, ele resumiu aqui, muito interessante, os principais aspectos dessa comissão no regimento comum e na Constituição Federal. Vamos agora, partindo disso, analisar cada um dos aspectos que envolvem o funcionamento, composição e competências dessa comissão, tá? Então, olha só. Primeira observação. Os artigos 9º a 21 do regimento comum, que nós vamos estudar depois, tá? Primeiro nós vamos dar a resolução que trata sobre as comissões mistas, depois a resolução que trata sobre as medidas provisórias e depois o regimento comum. Essa ordem eu acho que é mais fácil. Até porque isso aqui é basicamente estudar
uma comissão específica. Medidas provisórias, nós já estudamos em processo legislativo, a gente vai saber agora como é que funciona o processo dentro do Congresso, e depois a gente vai ver como é que funciona o Congresso em si com o regimento comum, tá? Agora veja só, esses artigos 9 a 21 do regimento comum trazem regras gerais para as comissões mistas do Congresso. Mas não nos interessa, por agora, estudar esses artigos, tá bom? Nós vamos estudar depois as regras gerais sobre as comissões mistas do Congresso Nacional, lá no regimento comum do Congresso, mas para nós, hoje, o que é relevante do regimento comum, que eu preciso trazer para vocês agora, são apenas esses 3 artigos aqui, o 114, o 144, 145 e o 150. Qual que é a primeira disposição? Primeiro, toda publicação relativa às sessões conjuntas e aos trabalhos das comissões mistas será feita onde? No Diário do Congresso Nacional ou em suas sessões, nas sessões, né, do diário. Então, a primeira observação, apesar que isso aqui eu acho pouquíssimo importante para a prova, tudo que for feito pela comissão mista, toda a publicação de atividades, de atas, enfim, é feita no Diário do Congresso Nacional, que não pode ser confundido com o Diário da Câmara e com o Diário do Senado, são diários diferentes. Segunda observação, mediante solicitação da Presidência, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados designarão funcionários de suas secretarias para atender às comissões mistas e aos serviços auxiliares da mesa das sessões conjuntas. Então, olha só, as comissões mistas, certo? Por solicitação da respectiva presidência da comissão mista, pode pedir ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados que faça uma sessão de servidores para auxiliar nos trabalhos das comissões mistas. Pessoal, olha só, o Congresso não tem servidores, não existe servidor do Congresso Nacional. Ou você é servidor da Câmara ou do Senado. Quando o Congresso está funcionando, são os servidores do Senado ou da Câmara que estão trabalhando ali. Tá ok? Então, quando há uma comissão mista, o Senado e a Câmara cedem servidores para que essa comissão possa funcionar. Por exemplo, tem alguns colegas meus consultores que estão funcionando lá naquela CPMI do dia 8 de janeiro. O colega meu de direito penal, por exemplo, estava conversando um dia, ele está atuando lá na área de direito penal. Certo? Então, ele é servidor do Senado, que está funcionando junto à comissão mista do Congresso. Por quê? Porque ele foi solicitado pelo presidente da comissão específica para auxiliar os trabalhos da comissão. Essa disposição, ela já é importante. Essa aqui tem muita relevância para a prova, 145, tá? E o 150, mais ainda, que vai dizer que as despesas com o funcionamento das sessões conjuntas, bem como das comissões mistas, serão atendidas pela dotação própria do Senado. Isso aqui cai muito em prova. Presta atenção, quem vai custear as atividades do Congresso Nacional ou das comissões mistas é o Senado. Então, para as comissões mistas, por exemplo, funcionar, tem um custo de funcionamento, certo? Essas comissões mistas vão ser custeadas pelo Senado. O Senado que vai bancar o funcionamento dessas comissões. Só que, como eu disse para vocês, não há uma seção de servidores da Câmara e do Senado. Então, a casa de origem continua pagando o servidor normalmente. Então, se for um servidor cedido da Câmara para funcionar em uma comissão mista, a Câmara continua pagando ele. Se for um servidor do Senado, o Senado continua pagando ele. Ou seja, os servidores continuam sempre sendo pagos pelas casas de origem. O que acontece é o Senado bancar apenas a infraestrutura para o funcionamento tanto do plenário do Congresso Nacional quanto das comissões mistas. Tá ok? Então, as despesas com o funcionamento das sessões conjuntas, bem como das comissões mistas, serão atendidas pela dotação própria do Senado, exceto no que se refere às despesas com o pessoal, que serão custeadas pela casa respectiva. Tá bom? Além disso, pessoal, existe um outro dispositivo que tem uma certa relevância, é o artigo 11 desta resolução que nós estamos estudando. O artigo 11 da resolução 3 de 90 vai dizer que aos casos omissos nessa resolução, aplicam-se no que couber as regras do regimento comum. Ou seja, qualquer assunto que não for expressamente resolvido por essa comissão, por essa resolução, você vai aplicar de forma subsidiária o regimento comum do Congresso Nacional. Mas eu já vou dar uma dica para vocês. Essa resolução, quando cai em prova, as bancas preocupam-se em cobrar apenas os seus dispositivos. Elas não se preocupam em cobrar
a aplicação subsidiária do Congresso. Aí quando a gente for estudar a resolução do Congresso, aí você vai ter que saber ela toda, tudo bem? Mas para esta resolução, pensando somente nela, o que é importante por agora é você realmente conhecer os seus pouquíssimos dispositivos, tá bom? Próximo assunto que a gente vai estudar é sobre os membros, presidência, mandato e eleição para a comissão representativa. Vou ler com vocês, depois a gente faz algumas considerações. Olha só o que diz o artigo 2º. A comissão representativa do Congresso Nacional será integrada por 7 senadores e 16 deputados e igual número de suplentes, eleitos pelas respectivas casas na última sessão ordinária de cada período legislativo e cujo mandato coincidirá com o período de recesso do Congresso Nacional que se seguir à sua Constituição, excluindo-se os dias destinados às sessões preparatórias para a posse dos parlamentares eleitos e a eleição das mesas. Então, olha só que interessante isso aqui. Esse artigo 2º, ele repete aprofundando o artigo 58, parágrafo 4º da Constituição, que é aquele inicial que nós vimos que prevê, né, a Constituição da Comissão Representativa. Esse aqui, ó. Então, esse artigo 2º da resolução repete esse dispositivo aqui, só que traz mais detalhes. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos agora explodir esse dispositivo e analisar cada um dos detalhes. Primeira coisa, eu quero relembrá-los o que é o recesso parlamentar. Se até agora você tiver com dúvida sobre isso, misericórdia. Pode não, tá, gente? Todos os anos, o Congresso tem um período de funcionamento, que nós chamamos de sessão legislativa ordinária. Essa expressão aqui está errada, eu peguei no próprio site. Legislativa, mas para você focar, para você não confundir sessão ordinária com sessão legislativa ordinária. Isso é muito diferente. As sessões, sem a palavra legislativa, são os dias em que as casas se reúnem, Câmara, Senado ou Congresso. Então, quando o plenário se reúne, de alguma das duas casas, ou em sessão conjunta, nós temos uma sessão legislativa, uma sessão. Quando você agora está falando sobre o período de funcionamento do Congresso, aí é a sessão legislativa. Então, cuidado. Sessão sem a designação legislativa é somente o quê? As reuniões dos plenários, quando os parlamentares se reúnem em plenário. Chama-se sessão. Sessão legislativa é um período de tempo, ok? A sessão legislativa pode ser ordinária, que é aquela que vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e depois 1º de agosto a 22 de dezembro. Essa é a sessão legislativa ordinária. Aqui eles até colocam de forma expressa que é uma sessão legislativa. Agora, a sessão legislativa extraordinária, ela não é certeza que vai acontecer. Por quê? Porque ela acontece no período de recesso parlamentar, que é o período, pessoal, entre essas datas aqui, ou seja, de 18 a 31 de julho e depois de 23 a 1º de fevereiro. Isso é recesso. Se, porventura, o Congresso estiver em recesso e houver uma convocação extraordinária nas hipóteses previstas na Constituição, aí nós teremos uma sessão legislativa extraordinária, que é o funcionamento do Congresso durante o recesso. Isso é excepcionalíssimo, tá? É raro acontecer isso. Nós vamos ver já já quais são as hipóteses em que essa convocação pode acontecer. Mas tem que primeiro saber que essa comissão representativa, ela vai funcionar em regra nesse período. Mas eu já vou adiantar também uma informação importante. Essa comissão quase não se reúne. Quando ela é formada, dificilmente há alguma coisa para se fazer durante o recesso. Nos últimos, acho que 10 anos, ela não se reuniu. Eu olhei lá no site do Congresso Nacional. Eu até coloquei aqui para você uma fotinha, né, um print de como é que está no site, olha só. Está lá na página 8. Olha só. Veja só que em todos esses períodos aqui, ó, a comissão não se reuniu. Então, apesar de terem sido eleitos os membros, a comissão nunca se reuniu para fazer nada, porque não houve justificativo para a sua reunião durante o recesso. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, organizadinho para você, o primeiro período legislativo, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo período legislativo vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Lembrando que você não pode ter esse recesso de meio de ano, que vai do dia 18 de julho até 31 de julho, sem ter aprovado o quê? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, vale a pena a gente fazer isso aqui? Olha só,
vale a pena a gente relembrá-lo de uma coisa que é simplíssima. Vamos pensar aqui 2023. Nós temos aqui, então, de 2 de fevereiro a 17 de julho e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, esse aqui é o período legislativo 1 e o período legislativo 2, somando dá o que nós chamamos de sessão legislativa ordinária. Agora, eu não posso ir para esse recesso aqui, ó, isso aqui é recesso e isso aqui é recesso, certo? Eu não posso ir para esse recesso aí de meio de ano sem ter aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. É proibido. O que vai acontecer então, professor? Essa sessão aqui, esse período, vai ser prorrogado. Só que, apesar de isso estar previsto na Constituição, na prática, o Congresso vai para o recesso branco. Ou seja, mesmo sem ter aprovado, eles suspendem as atividades por umas 2 semanas e, na prática, configura-se um recesso, apesar de não sê-lo formalmente. Tá bom? Na prática acontece isso. Beleza? Mas o que a Constituição fala é que você não pode interromper a sessão legislativa ordinária sem ter aprovado o quê? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Interromper a sessão legislativa ordinária significa dar o recesso de meio de ano. Encerrar a sessão legislativa ordinária é entrar no recesso de fim de ano. Tudo bem? Muito bem. Além disso, pessoal, nós temos aqui as hipóteses constitucionais para você saber quais são as situações de convocação extraordinária. Aconteceu algum erro de português aqui, ó. Vale a pena decorar. Não sei o que aconteceu aqui. Decorar essas regras constitucionais, tá? Isso aqui cai com muita frequência em prova, pessoal. E para o concurso de vocês, isso aqui é fundamental. Você tem que saber quando é que o Congresso pode ser convocado extraordinariamente e quais são as 2 outras regras constitucionais que deverão ser observadas durante o recesso, tá? Então, olha só, primeira observação. Quem pode convocar a sessão extraordinária são essas autoridades aqui, ó. Primeiro, o presidente do Senado Federal, ou o presidente da República, ou o presidente da Câmara, ou do Senado de novo, só que em uma outra hipótese, ou ainda um requerimento da maioria dos membros das casas legislativas, de ambas, tá? Ou seja, da Câmara e do Senado. Então, olha só. Quando é que o presidente do Senado é obrigado, tá, a convocar sessão legislativa extraordinária? Ou seja, quando é que é obrigatória a convocação extraordinária? Então, essas hipóteses do inciso 1 aqui são obrigatórias. Não existe discricionariedade por parte do presidente do Senado. Ele é obrigado a fazer isso. São essas hipóteses aqui, ó. Primeiro, decretação de estado de defesa ou intervenção federal. Pedido de autorização para decretação de estado de sítio e compromisso e posse do presidente e vice-presidente da República. Então, nós temos 4 hipóteses. Primeiro, se o presidente decreta intervenção federal, ele não precisa de aprovação prévia do Congresso. Então, ele decreta e depois submete o decreto de intervenção ao Congresso. Nós tivemos agora, no começo do ano, uma situação dessa, né? Houve intervenção aqui no Distrito Federal. E aí o Congresso teve que ser convocado extraordinariamente pelo Rodrigo Pacheco, tá? Segundo, estado de defesa, a mesma coisa. O presidente decreta estado de defesa e depois submete a deliberação do Congresso. Agora, o estado de defesa, ele tem que ser previamente autorizado pelo Congresso. Por isso, se houver um pedido de autorização para decretação de estado de sítio, aí o presidente não pode decretar estado de sítio sem a prévia autorização do Congresso, não. É uma situação muito mais grave, né? E a quarta hipótese, desculpa, é quando o presidente e o vice vão tomar posse. Nós sabemos que a partir da próxima vez que o presidente for tomar posse, eles vão tomar posse dia 5 de janeiro, né? Antigamente era dia 1º, e até a do Lula agora, esse ano foi ainda 1º de janeiro, né? Só que a próxima posse do próximo presidente e vice será no dia 5 de janeiro, tá bom? Do ano em que ocorrer a próxima posse, tá bom? Agora, essas outras hipóteses aqui, elas são discricionárias. Por quê? Porque tem que se verificar, tá, a situação de urgência ou interesse público relevante que justifique, ok?
que justifique a respectiva convocação. E esses termos aqui, urgência e interesse público relevante, não estão definidos na Constituição. Então, há uma situação de discricionariedade por parte dessas autoridades aqui, de entender que uma situação justifica ou não a convocação extraordinária. Então, o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ou a maioria dos membros de ambas as casas, em situações de urgência ou de relevante interesse público, podem também sugerir um requerimento. Só que esse aqui, esse requerimento de convocação extraordinária, ele não é automático. Ele precisa ser o quê? Aprovado pela maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Geralmente, quando cai em prova, cai só a literalidade desses dispositivos, tá? Do inciso 1 e 2. Mas aí, já vi cair em prova também uma parte teórica, perguntando assim, ó, se a maioria dos membros de ambas as casas fizer a convocação, será necessária a aprovação da maioria absoluta? Não, é porque já foi a maioria absoluta que fez a convocação, para que a maioria absoluta vai precisar aprovar? Entendeu? Então, na prática, essa aprovação aqui da maioria absoluta é só quando a convocação é feita pelo presidente da República, presidente da Câmara ou presidente do Senado. Temos duas regras importantíssimas sobre a sessão legislativa extraordinária. Pessoal, se ela ocorrer, eu só posso deliberar sobre o assunto que motivou a convocação extraordinária, certo? Então, quando há essa convocação extraordinária, os parlamentares recebem lá a pauta do assunto que vai ser deliberado nessa sessão legislativa extraordinária. E nada além daquilo poderá ser incluído na pauta, certo? Isso é até para proteção, para que nenhum assunto escuso seja incluído na pauta e seja decidido ali sem a participação do Congresso. Só que existe uma exceção. Se nós tivermos medidas provisórias em vigor, eu tenho que automaticamente incluir essas medidas provisórias na análise do Congresso, certo? E uma outra observação é proibido o pagamento de verba indenizatória pela participação em sessão legislativa extraordinária. E essa regra, inclusive, ela é de reprodução obrigatória pelos estados e municípios. Os estados e municípios também não podem, caso haja uma convocação extraordinária nos seus respectivos territórios, pagar verba indenizatória em razão da convocação. Beleza? Olha só, vamos ver agora um outro detalhe importante. Aqui, pessoal, nós temos um detalhe muito importante. Presta atenção. A Resolução 3 de 90 fala expressamente que a Comissão Representativa do Congresso vai ter 7 senadores e 16 deputados. Se for cobrado na sua prova, a literalidade da resolução vai marcar 7 senadores e 16 deputados. Contudo, a resolução do regimento comum traz uma regra que tem que ser aplicada praticamente para todas as comissões mistas, a não ser que a resolução de alguma comissão mista exclua essa regra. Qual que é a regra? Todas as comissões mistas vão ter que acrescentar um senador a mais e um deputado a mais dos que já estão previstos na regra que regulamenta a sua situação, para garantir que os partidos nanicos, aqueles partidos que pela proporcionalidade partidária não teriam direito a ter membro nessa comissão, possam fazê-lo por rodízio. Então, na prática, hoje, as comissões mistas representativas do Congresso, elas vão ter 8 senadores e 17 deputados, ou seja, um a mais, certo? Justamente para isso. Eu até coloquei aqui para vocês verem uma comissão mista formada por, olha só, 5 mais 3, 8 senadores, pensando aqui só nos senadores. Entendeu? Então é assim que funciona. Na prática é assim que funciona. Mas tem que tomar cuidado. Se cair o texto literal da sua resolução, você vai marcar que ela tem 7 senadores e 16 deputados. Tá bom? Mas tem que saber que na prática acrescenta-se mais um, tá? Na vaga destinada a cada uma das casas, já mais um cargo de senador e um de deputado.
e essa vaga será preenchida em rodízio exclusivamente pelas bancadas minoritárias. Cuidado, bancada minoritária não é o mesmo que minoria. Bancada minoritária é aquele partido nanico, que tem às vezes um senador, 2 senadores, e pela proporcionalidade jamais conseguiria colocar alguém nessas comissões mistas, entendeu? Então, cada comissão mista que for criada, um cargo vai estar reservado para esses partidos nanicos dividirem por rodízio. Então, montou uma comissão mista, primeiro partido nanico. Montou uma próxima comissão mista e assim vai sucessivamente, tá bom? Muito bem. Quem é que vai ser o presidente e vice-presidente dessas comissões? Exercerão a presidência e a vice-presidência da comissão os membros das mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente. Isso aqui não ficou muito bem escrito, porque parece, tá, que além dos eleitos, né, ou seja, daqueles deputados e senadores eleitos pelas casas, parece que os membros das mesas da Câmara e do Senado participariam também, mas não é assim. Analisando até a prática, você vai ver que geralmente membros da mesa da Câmara e do Senado são eleitos para essa comissão. Geralmente é assim. E aí, o membro da mesa do Senado, por exemplo, que tiver o maior cargo e for eleito, vai ser o cara que automaticamente vai ser o quê? O presidente da comissão mista. E o cara da mesa da Câmara, que for eleito e tiver o maior cargo dentre os cargos lá da mesa, vai ser o vice-presidente dessa comissão mista. Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse senador, isso aqui é antigo, tá, gente? Mas é porque foi um dos poucos que eu consegui encontrar foto, né? O site do Congresso está muito desatualizado. Então, nesse caso aqui, esse senador Eduardo Siqueira, ele foi um dos eleitos e ele era membro, na época, da mesa do Senado. E por isso que ele assumiu já automaticamente a presidência dessa comissão mista que foi formada aí alguns anos atrás, tá? Isso é antiguíssimo, tá? Ó, é da época ainda que o Demóstenes Torres era senador. Mas você lembra desse cara aqui? Pois é, muitos anos atrás isso aqui. Beleza? Muito bem. Como é que vai ser agora o mandato? Isso aqui é importantíssimo, tá? O mandato dos membros da comissão é o período de recesso após eles terem sido eleitos. Porque olha só, lembra que nós temos 2 recessos por ano, né? O recesso de meio de ano e o recesso de fim de ano, que vai prolongando até o final de janeiro, certo? Muito bem. O que acontece nesse caso é importante, tá? O mandato desses caras é justamente para o recesso seguinte à sua eleição. Então, se os caras forem eleitos antes do recesso de meio do ano, eles vão ter o mandato durante o recesso de meio de ano. Se eles são eleitos antes do recesso de fim de ano, o mandato deles coincide com o recesso de fim de ano. Só isso, tá? Então, o mandato na comissão representativa coincidirá com o período de recesso do Congresso Nacional que se seguir a sua Constituição. Então, em resumo, é o seguinte, tem aqui os 2 períodos legislativos. Nós vamos ver que essas comissões, elas são eleitas, pessoal, na última, olha só, na última sessão ordinária de cada poder legislativo. Então, olha só, aqui você tem a última sessão ordinária desse período legislativo 1 e aqui a última sessão ordinária do período legislativo 2. Isso acontece tanto na Câmara quanto no Senado. O Senado vai escolher lá os 8 e a Câmara vai escolher lá os 17, tá? Aí o que vai acontecer? Nesse caso específico, o que vai acontecer na prática é o seguinte, os caras que foram eleitos aqui vão ter o mandato nesse recesso de fim de ano e esses que foram eleitos aqui vão ter o mandato no recesso de fim de ano, tá bom? Então, o mandato na comissão representativa coincidirá com o recesso do Congresso Nacional que se seguir a sua Constituição. Excluindo-se os dias destinados às sessões preparatórias para a posse dos parlamentares eleitos e os dias destinados às eleições das mesas. Pessoal, aqui é o seguinte, as sessões preparatórias são aquelas que ocorrem no dia 1º de fevereiro do ano seguinte à eleição, lembra? Então, nós tivemos a eleição em 2022, no dia 1º de fevereiro agora de 2023, nós tivemos a sessão preparatória. Nós tivemos 2 sessões preparatórias. A primeira foi para a posse, certo, dos deputados e senadores, e a segunda, que acontece no mesmo dia, em regra, para a eleição da primeira mesa, que terá mandato de 2 anos. Nós temos ainda na legislatura uma outra
sessão preparatória. Essa outra sessão preparatória vai ser para quê? Para a eleição da segunda mesa, que vai terminar os 2 anos da legislatura. Então, a primeira mesa tem mandato nos 2 primeiros anos da legislatura, a segunda mesa nos 2 últimos anos da legislatura. Isso aqui não está previsto na Constituição. Quando é que acontece essa outra sessão preparatória para a eleição da próxima mesa? Isso aqui está nos regimentos da Câmara e do Senado. Quando a gente for estudar lá o regimento da Câmara, eu vou explicar isso para vocês. Beleza? Mas nos dias em que há essas sessões preparatórias, a comissão representativa não está funcionando, não tem mandato. Tá bom? Ela não funciona nesses dias. Veja que isso aqui acontece na primeira e na terceira sessão legislativa. É um dia só, tá bom? Aqui acontece de manhã e de tarde, aqui geralmente de manhã ou de tarde, aí tem que ver como é que fala o regimento de cada casa. Beleza? Agora, coisa interessante, tá? Se porventura a comissão representativa está funcionando e o Congresso ele é convocado no recesso, olha que interessante, a comissão não perde o seu mandato. Porque acontece, pessoal, o Congresso pode ter sido convocado só para deliberar, por exemplo, sobre estado de sítio, ou, por exemplo, para deliberar sobre intervenção federal, ou, por exemplo, para dar posse ao presidente e ao vice. Então são coisas que às vezes pode resolver em um dia só. E aí, de novo, os parlamentares voltam para o recesso. Então, quando há convocação extraordinária, a comissão mista de representação do Congresso, ela não perde o seu mandato, ela continua funcionando. Tá bom? É o que diz aqui, ó, o mandato da comissão não será suspenso quando o Congresso for convocado extraordinariamente. E por que que isso também é importante? Porque nós vimos que se o Congresso for convocado extraordinariamente, ele só pode deliberar sobre aqueles assuntos que motivaram a convocação. Lembra disso? Se surgir algum outro assunto para ser resolvido que não motivou a convocação, quem vai ter competência para decidir isso é quem? É a comissão representativa. Por isso que o mandato dela não é suspenso. Porque se surgir qualquer outro assunto, além daqueles que motivaram a convocação extraordinária, quem decide isso é a comissão representativa. Tá bom? Pessoal, em relação agora à eleição dos membros, como disse para vocês, os membros aí serão eleitos pelas respectivas casas na última sessão ordinária de cada período legislativo. Tá ok? Muito bem. E aí, ainda é importante relembrar que incluem-se na sessão legislativa ordinária as prorrogações dos períodos legislativos decorrentes das seguintes hipóteses. Lembre, primeira coisa, nós temos lá dia 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. As reuniões que forem marcadas para essas datas são transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Então, imagine, por exemplo, que dia 2 de fevereiro dê, por exemplo, num sábado. Nós vamos, então, começar efetivamente os trabalhos no dia 4, né? Porque sábado, dia 2, domingo, dia 3, segunda, dia 4. Entendeu? Além disso, a sessão legislativa ela não pode ser interrompida, como disse para vocês, sem que o projeto de lei de diretriz orçamentária seja aprovado. Se até o dia 17 de julho não tiver sido aprovado, então, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, eu prorrogo a sessão. Além disso, a eleição dos membros da comissão será procedida em cada casa, aplicando no que couber as regras que nós já estudamos lá no regimento interno da Câmara para eleger os membros da mesa. Ou seja, a eleição para os membros dessa comissão representativa no Senado e na Câmara vão seguir as mesmas regras eleitorais previstas no regimento para eleger os membros das mesas respectivas. Tá ok? Agora tem que tomar um cuidado, porque o regimento da Câmara ele não está muito bem escrito nessa parte. Olha só o que ele diz aqui. Olha o regimento da Câmara, tá? A mesa conduzirá o processo eleitoral para a escolha na última sessão ordinária do período legislativo anual. Pessoal, o que é período legislativo anual? Esse termo não é muito adequado, porque nós falamos ou de sessão legislativa, que é um período anual, mas período legislativo ele não é anual, ele é semestral. O primeiro período legislativo vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, o segundo vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse termo aqui, período legislativo anual, não está legal no regimento interno.
Na minha opinião, isso aqui está incorreto. Mas tem que tomar cuidado, porque se esse dispositivo cair na sua prova, você tem que marcar de acordo com a literalidade dele. E, inclusive, importante entender que você tem que fazer 2 eleições todos os anos. Você tem que fazer a primeira eleição aqui, ó, a primeira eleição aqui e a segunda eleição aqui. É obrigatório. O próprio dispositivo da resolução fala isso expressamente, olha só. Artigo 2º lá da resolução diz que as eleições, né, ocorrerão na última sessão ordinária de cada período legislativo. Então é obrigatório você ter 2 eleições por ano. Uma no final do primeiro período legislativo e a outra no final do segundo período legislativo. Então esse dispositivo do regimento da Câmara não ficou legal, tá? Mas saiba que tem que ser do jeito que eu te expliquei aqui. Então a mesa conduzirá o processo eleitoral para a escolha na última sessão ordinária do período legislativo anual dos membros da Câmara que irão compor durante o recesso a comissão representativa do Congresso, prevista lá no 58.4 da Constituição. Aí o parágrafo único. A mesa expedirá as instruções necessárias com a observância das exigências e formalidades previstas nos artigos 7 e 8. Ou seja, essa instrução é como é que vai funcionar na Câmara a eleição para os membros da comissão representativa. E aí ele cita aqui os artigos 7 e 8, que são os artigos que nós já estudamos lá no regimento interno da Câmara, que tratam sobre a eleição dos membros da mesa. Ou seja, aqui está respeitando o que está previsto aqui no artigo 5º, que a eleição desses membros da comissão representativa tem que seguir as mesmas regras das eleições das mesas das respectivas casas. É isso, tá? Aí depois você pode dar uma lidinha também nesse 188, mas eu não acho tão importante agora não. Você vai falar que essa eleição é por escrutínio secreto, mas nem precisa falar porque as eleições da mesa também são por escrutínio secreto. Como é que vai funcionar, pessoal, essa comissão? Olha só, primeiro nós temos a convocação dos trabalhos. As reuniões da comissão serão convocadas pelo respectivo presidente da comissão para dia, hora, local e pauta determinados, mediante comunicação a seus membros com antecedência de pelo menos 12 horas. Mas como eu disse para vocês, a maioria das comissões elas não estão se reunindo há muitos anos, tá? A última reunião de uma comissão representativa foi há muitos anos atrás, eu nem lembro. Muitos anos, tá? Nem precisa preocupar com isso não. Além disso, a comissão será secretariada por servidores da Secretaria de Senado da Câmara, designados pelo respectivo presidente. Aí vale a pena relembrar aquilo que eu já disse para vocês do artigo 150 do Regimento Comum do Congresso. Tá bom? Pessoal, qual que é o quórum para a reunião iniciar e qual que é o quórum para a comissão decidir alguma coisa? Então, cuidado, tá? Para você iniciar os trabalhos da comissão, ou seja, para que vocês possam pelo menos conversar sem deliberar sobre nada, vocês precisam ter 1/3 de cada um dos membros das respectivas casas, seja 1/3 dos senadores e 1/3 das comissões. 1/3 dos senadores e 1/3 dos deputados. Claro que eu estou falando aqui do 1/3 dos senadores que fazem parte da comissão e 1/3 dos deputados que fazem parte da comissão, é óbvio, tá? Então a comissão se reunirá com a presença mínima de 1/3 de sua composição em cada casa, tá? E o quórum para deliberação. E aqui vai se aplicar aquela regra básica da Constituição Federal, artigo 47, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões, inclusive essa comissão que nós estamos estudando, serão tomadas por maioria de votos, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos membros. Tá? Então você precisa ter a maioria absoluta dos senadores, a maioria absoluta dos deputados da comissão, e a partir desse momento você precisa da maioria, de novo, dos votos tomados sempre em separado. Sempre os votos, pessoal, são computados separadamente, computando-se em primeiro lugar os votos dos deputados. Tá bom? Então você, primeiro, tem que ter a maioria absoluta do Senado. Então, bom, são 8 senadores, né? Então, maioria absoluta são 5. São 17 deputados. Então, a maioria absoluta é 9. Certo? Porque 8 a metade é 4, soma mais 1 dá 5. O 17 a metade é 8,5. Você arredonda para cima, 9. Então, esse aqui é o número mínimo de membros que tem que estar presentes. Estando presentes o mínimo dos senadores e dos deputados que fazem parte da comissão, eu precisarei o quê?
da maioria simples. O que é a maioria simples de 5? 3 votos. O que é a maioria simples de 9? É 5. Tudo bem? Então, cuidado para não confundir essas hipóteses. Então, nas deliberações, os votos dos senadores e dos deputados serão computados separadamente, iniciando-se a votação pelos membros da Câmara dos Deputados e representando o resultado, a decisão da respectiva casa. Ou seja, aqueles deputados, ao decidirem, ou os senadores, ao decidirem, eles estão falando em nome das suas respectivas casas. Por isso é importante escolher esses caras com muita cautela. Além disso, considera-se aprovada a matéria que obtiver o quê? Decisão favorável de ambas as casas. Para que um assunto então seja aprovado, ambas as casas representadas pelos senadores e deputados têm que aprovar. Quais são as competências dessa comissão? E aí a gente vai ver essas competências, falar sobre mais um detalhezinho só e acabamos toda a resolução. É bem fácil essa resolução. Pessoal, e deve cair pelo menos uma questão, tá? Mais do que uma, eu duvido muito, mas uma questão na sua prova é dessa resolução. É muito provável, tá? Vamos fazer aqui, depois no próximo bloco a gente faz só os exercícios. Então, vamos... Geralmente quando cai essas competências aqui, pessoal, é um conhecimento muito literal, tá? As competências, eles vão te cobrar só a literalidade mesmo. É importante você entender que essa comissão, ela vai exercer competências em regra do Congresso Nacional, lá do artigo 49 da Constituição, aquelas competências exclusivas, e ela pode, em casos excepcionais, substituir as mesas da Câmara ou do Senado, ou seja, exercer competências que, em regra, seriam desses órgãos. É porque, geralmente, no recesso, as mesas da Câmara e do Senado não deveriam parar de funcionar, mas geralmente param de funcionar, tá? Então, o que acontece? A comissão representativa pode tomar algumas competências, pode exercer algumas competências que são da mesa, caso elas não estejam funcionando na prática, tá bom? Mas, em regra, veja que essa comissão, ela representa o Congresso. Então, aquelas competências na Constituição que são do Congresso é que vão ser exercidas por essa comissão. Agora, cuidado. Não são todas as competências do Congresso que essa comissão pode exercer, certo? Algumas competências a resolução não concedeu à comissão para poder exercer. Então, você tem que decorar quais são as competências do Congresso que essa comissão poderá exercer, tá bom? Então, a primeira competência, zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional, de suas casas e de seus membros. O que é zelar pelas prerrogativas? Por exemplo, se algum poder se arvora fazendo algo que é de competência do Congresso, ou seja, roubando uma competência do Congresso. A comissão pode tomar as providências para zelar pela competência do Congresso, de suas ambas casas, Câmara ou Senado, ou até dos seus membros, caso as prerrogativas dos seus membros estejam sendo desrespeitadas. Não tem coisa mais comum que está acontecendo hoje em dia do que as prerrogativas dos parlamentares estarem sendo desprezadas, né? 2. Zelar pela preservação da competência legislativa do Congresso em face da atribuição normativa de outros poderes. Inclusive, essa competência aqui é muito importante, ó. Compete ao Congresso zelar pela preservação de sua competência em face de atribuições normativas de outros poderes, ou seja, impedir que outro poder legisle sobre assunto que é de competência do Congresso Nacional. Então, o presidente da República, por exemplo, edita um decreto. Esse decreto pode ferir de morte, né, a competência do Congresso, porque o decreto tratou de assunto que não era de competência do presidente, era de competência do Congresso. Então, ele pode zelar por essa preservação. Eu acho que, inclusive, isso é um pouco redundante com essa competência aqui, ó. Porque veja que durante o recesso, a comissão pode deliberar sobre a sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, desde que caracterize o quê? A necessidade da medida cautelar em caráter urgente. Ou seja, cuidado que eu tenho que gravar isso aqui. Nós sabemos que lá no artigo 49, inciso 5 da Constituição, o Congresso tem competência para o quê? Sustar decretos do presidente da República que ultrapassem do seu limite regulamentar ou que desrespeite os limites da delegação legislativa. Então, a primeira observação é que essa parte aqui, ó, deixa eu só colocar aqui. Essa parte aqui sobre as
leis delegadas não está prevista dentro da comissão, dentro das competências da comissão. Você percebeu aqui, né? Só a primeira parte que trata sobre o quê, pessoal? Que trata sobre os decretos. Então, no caso de lei delegada, não cabe à comissão representativa do Congresso sustar essa parte da lei delegada que desrespeitou a delegação. Nós estudamos isso aqui muito lá em processo legislativo. Então, só essa primeira parte aqui, pessoal, da competência do Congresso é que é atribuída para a comissão. Primeira observação, então, é essa aqui, tá? Neste caso, o que aconteceu? Você tinha uma lei aqui, o presidente foi lá, vou colocar de outra cor, o presidente foi lá e regulamentou aquela lei, só que ele estava muito empolgado e criou novos direitos e obrigações. Quando ele criou novos direitos e obrigações, ele o quê? Ele exorbitou do seu poder de regulamentar. Ele fez aqui um decreto ultra legem, ou seja, que foi além da lei. Então, o Congresso Nacional pode editar um decreto legislativo para sustar essa parte do decreto que está exorbitando do seu poder regulamentar. Se o Congresso estiver em recesso e a situação for urgente, que mereça uma medida cautelar, essa comissão terá competência para fazer isso também. Mas isso é raríssimo. Se nem o Congresso faz isso aqui com frequência, quanto menos uma comissão representativa, né? A outra coisa que eu já vou ler aqui o inciso 4, já volto ali no inciso 3. Também ela vai deliberar sobre projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo presidente da República, desde que sobre ele já haja manifestação da comissão orçamentária. Então, presta atenção. Créditos adicionais você vai estudar lá na parte de orçamento. Eles podem ser suplementares, especiais ou extraordinários. Geralmente o presidente pede só para isso aqui, porque crédito extraordinário geralmente ele cria com medida provisória. Agora, os suplementares e os especiais, eles antes de serem analisados pelo Congresso, passam pela comissão mista de orçamento para ela dar um parecer. Se essa comissão mista já tiver apreciado e chegar para a comissão representativa analisar esse assunto, ela terá competência para fazê-lo. Se o projeto não tiver passado pela comissão mista de orçamento, a comissão representativa do Congresso não pode deliberar sobre esse assunto. Então tem que ter passado pela comissão mista para que a comissão representativa possa deliberar sobre a abertura de créditos adicionais. Inciso 3º, se o presidente da República ou vice precisarem se ausentar do país por prazo superior a 15 dias, porque eles só precisam pedir autorização quando a ausência é superior a 15 dias, né? E tiver em recesso, quem delibera sobre isso, autorizando ou não, é a comissão também representativa. Tá ok? Muito bem. Avançando. Também cabe a esta comissão, inciso 4, a linha D, deliberar sobre projeto de lei que tenha por fim prorrogar prazo de lei se o término de sua vigência deva ocorrer durante o recesso ou nos 10 dias úteis subsequente ao término. Então, olha só. Vamos imaginar que nós estamos aqui, ó, primeiro período legislativo, certo? E nós temos aqui o recesso, certo? Então, nós temos uma comissão representativa aí funcionando, em tese. Aí vamos imaginar que um projeto vai terminar a sua vigência bem aqui, uma lei vai terminar a sua vigência bem aqui. Como a vigência vai terminar durante o recesso, certo? Pode ser que alguém apresente um projeto de lei para prorrogar essa lei aqui, ó. Por exemplo, a Lei 8666, de licitações e contratos, ela vai acabar a sua vigência completa, tem alguns detalhes, mas agora no dia 31 de dezembro. Houve uma prorrogação, enfim, não vou entrar nos detalhes. Como ela vai acabar a vigência no recesso, é possível que a comissão representativa lá analise algum projeto, por exemplo, que vise o quê, pessoal? Prorrogar essa lei. Veja, ela vai apenas deliberar sobre o projeto. Se porventura ela aprovar o projeto, ainda vai para o presidente sancionar. Aqui essa comissão vai apenas, ela vai substituir a Casa, Câmara e a Casa, Senado,
atuando conjuntamente, substituindo as duas, ou seja, aprovando ou rejeitando esse projeto, sozinho, tá? Isso aqui é uma coisa muito, muito excepcional. Eu nem sei se isso aqui já aconteceu alguma vez na história, não tenho conhecimento. Isso acontece se a vigência termina no recesso ou nos 10 dias úteis que se seguirem à volta dos trabalhos. Porque não vai dar tempo, em 10 dias úteis, de você permitir que as casas deliberem sobre o assunto para prorrogar essa lei. E às vezes a lei tem que ser prorrogada porque é uma coisa muito importante. Por exemplo, se você não prorrogar, pode trazer algum problema mais sério para o país. Então, permite-se excepcionalmente essa situação. E também é possível que essa comissão delibere sobre tratado, convênio ou acordo internacional, seguindo a mesma regrinha aqui, ó, quando o término do prazo no qual o Brasil deva sobre ele se manifestar ocorrer durante o recesso ou nos 10 dias úteis que se seguirem ao término do recesso. Pessoal, mas para você deixar isso aqui acontecer, o Congresso foi muito mal organizado, porque eles sabiam que o prazo ia acabar no recesso ou nos 10 dias úteis seguintes ao término do recesso. Então dava para eles terem se organizado e deliberado sobre isso aqui. Então isso aqui foi uma desorganização do Congresso, mas eu acho que isso aqui nunca aconteceu na prática. Também compete a essa comissão, ressalvada a competência das mesas das duas casas e a de seus membros, conceder licença a senador e deputado e autorizar senador ou deputado a aceitar missão do Poder Executivo. Então isso aqui geralmente é feito pelas próprias mesas respectivas das casas, tá? Mas se porventura as mesas não estiverem funcionando, o que é muito comum no recesso, o pessoal viajou, aí nesse caso a comissão representativa pode substituí-las e decidir esses assuntos. Também cabe a ela exercer a competência administrativa das mesas do Senado e da Câmara em caso de urgência, quando ausentes ou impedidos os respectivos membros. Tá? 7. Fiscalizar e controlar os atos do Executivo, incluindo os da administração indireta. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, convocar ministros de Estado e enviar-lhes pedidos escritos de informação quando houver impedimento das mesas de qualquer das casas interessadas, representar por qualquer de seus membros o Congresso Nacional em eventos de interesse nacional e internacional e exercer outras atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte, sem prejuízo para o país ou suas instituições. Então veja que esse dispositivo aqui nos diz que esse rol de competências é apenas o quê? Exemplificativo. Porque se surgir alguma outra coisa urgente que não dê para esperar o funcionamento natural do Congresso, ou seja, o término do recesso, essa comissão poderá fazê-lo. Tudo bem? E aí, coloquei aqui uma última observação, que é o artigo 15, inciso 1. Como eu disse para vocês, a mesa da Câmara deveria continuar funcionando, pessoal, durante o recesso. Porque olha só, pessoal, pensa, a Comissão Representativa do Congresso, ela visa substituir o Congresso. O que é o Congresso? É a combinação de deputados e senadores funcionando juntos. Certo? Muito bem. A Câmara e o Senado não funcionam durante o recesso, individualmente. Mas o Congresso pode funcionar em plantão por meio de quem? Da comissão representativa. Agora, as mesas da Câmara e do Senado, em tese, deveriam estar funcionando também. O próprio regimento fala isso aqui, ó, que compete à mesa dirigir todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas e nos seus interregnos, que são os recessos. Contudo, geralmente, pessoal, a comissão representativa é que vai substituir as mesas, porque, por exemplo, o Arthur Lira, por exemplo, esse ano mesmo, acabou lá de votar a reforma tributária, ele até deu uma adiantada, porque ele queria viajar e participar de um cruzeiro, né? Cruzeiro lá onde estava cantando lá uns artistas. Estava lá, filmaram ele lá no cruzeiro, depois de ter aprovado a reforma tributária a toque de caixa. Essa é a responsabilidade, pessoal, dos presidentes. Certo? Muito bem. Então, geralmente as mesas não funcionam durante o recesso.
Durante recesso, pessoal, pouca coisa acontece, tá? Essa é a realidade. Só se acontecer uma coisa assim, muito excepcional para que o pessoal funcione durante o recesso. Até nós, consultores, durante o recesso a gente quase não trabalha também. Por quê? Porque os deputados e senadores não estão lá. Então, se eles não estão lá, quem é que vai pedir serviço para a gente? Geralmente são eles que pedem, só se for uma coisa também excepcional. Ou se for um serviço que foi distribuído antes do recesso. Tá bom? Próximo bloco a gente volta para fazer um simuladinho e a gente finaliza essa resolução. Um abraço, até mais.